Boa noite a todos. O tema de estudo dessa noite é Cuida do teu pensamento. E a primeira coisa, ao falarmos em pensamento, nos lembra o Deus, porque foi através do pensamento divino que todo o universo foi criado. No livro Grande Enigma, Leon Denis nos diz: o universo inteiro vibra sobre o pensamento de Deus. Todos nós, então, fomos criados porque Deus pensou, Deus quis, né? No livro Dias Gloriosos, de psicografia de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles nos diz: o universo é resultado da mente divina que não cessa de agir positivamente, quer dizer, que não cessa de criar. O pensamento, então, é algo muito importante, ainda muito desconhecido de todos nós, embora há muitos e muitos anos, a se perder no tempo, o homem venha estudando o pensamento, inclusive os antigos iniciados das religiões iniciais do mundo já tinham conhecimento desse poder que o pensamento tinha, da mente. Inclusive, nós temos relatos no Antigo Egito de Hermes Trismegisto, que seria contemporâneo a Abraão, portanto, muito antes de Moisés, e dentro da doutrina de Hermes tinha os 7 princípios herméticos, ou hermetismo, e dentre esses princípios eles tinham como controlar esse poder mental, eles diziam que o universo é mental. Portanto, o conhecimento da força do pensamento, né, de saber que existe essa força, já é antigo e era passado de mestres para seus iniciados. Mas, apesar de tudo, até hoje, século XXI, o poder da mente ainda está muito pouco conhecido pela ciência, né? Nós ainda não temos na ciência noção exata do que seja, sua atuação e os recursos que nós podemos dispor. Inclusive, no livro Poderes da Mente, Sueli Caldas Schubert fala que provavelmente isso tem a ver com nós ainda não estarmos nesse estágio de aprimoramento moral, né, que conduz a uma responsabilidade. Então, quanto mais nós soubermos em termos do que a mente é capaz, nós podemos usar de maneira errônea. Mas, ao longo dos séculos, né, e os conhecimentos vêm vindo a nós. A espiritualidade maior tem trazido para nós cada vez mais informações a respeito da mente. Pensando na série A Vida no Mundo Espiritual, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, André Luiz nos traz praticamente em todos os livros informações da importância da mente, a importância de nós educarmos a nossa mente, né? Cultivarmos uma disciplina mental. Isso é exposto em vários de seus livros, né? Praticamente em todos dessa série. E nós também, em alguns momentos aqui na própria casa, né, nos vídeos que nós fizemos, falando a respeito da psicologia da oração, da importância do orar e vigiar, falamos a respeito do pensamento. Mas hoje nós vamos nos deter a falar mesmo do pensamento. Pegamos esse momento para falar mais a respeito de um tema tão importante. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos fala: a mente é manancial vivo de energias criadoras. Então, tudo que nós vemos, nós temos no mundo, ou mesmo as coisas que nós não vemos e não sentimos, surgiram primeiro na mente. Então, a mente cria. Essa criação mental pode vir a se tornar uma prática, um ato, mas muitas das vezes fica só no pensamento, mas tudo surge primeiro no pensamento. E nós pensamos, numa velocidade inimaginável, é muito rápido. Os pensamentos que circulam em nossa mente a todo momento é uma quantidade muito grande e nós vivemos no mar, nesse oceano de pensamentos e vibrações, influenciando aos outros que estão ao nosso redor e recebendo influências de todos. No livro que nós já citamos, Sueli Caldas Schubert, nós vamos até ler o textinho que ela pôs, justamente falando dessa responsabilidade. Ela diz: a mente oculta na sua riqueza o seu fantástico cabedal, quer dizer, o seu grande potencial, porque talvez não seja um momento propício para a descoberta dessa magnitude.
Entretanto, gradualmente, a espiritualidade maior tem contribuído de maneira decisiva para ampliar a nossa compreensão, desvendando uma pequena parcela dessa enigmática questão. Portanto, pelo que nós já falamos, a própria ciência não tem ideia do que seja mente. Eles estudam muito o cérebro físico para descobrir o que seria a mente, mas ainda não descobriram isso. Nós, que somos espíritas, sabemos que a mente é um atributo do espírito e não do corpo físico. E é por isso que o cérebro, ele existe sem o cérebro não existe sem o espírito existe sem o cérebro físico. E quando a ciência vai buscar a mente nesse corpo físico, ela não a encontrará, porque quem pensa é o espírito. Por isso, se é o espírito que pensa, Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos fala: a mente é espelho da vida em toda parte. Nós somos, e nosso pensamento, a nossa mente, reflete a nossa condição evolutiva, reflete o que nós somos, e aqui e quando nós estamos no plano espiritual. Lá no plano espiritual, por nós estarmos usando um veículo mais plástico, que é o perispírito, esse perispírito, ele reflete esses pensamentos nossos como se fossem fotografias, e aí um espírito pode ler o que vai no outro. Então, esse perispírito vai refletir a nossa condição de que estamos evolutiva. Agora, nós falamos que vivemos cercados e influenciando e sendo influenciados por todos que estão à nossa volta, espíritos encarnados e desencarnados através do pensamento, não só das ações, mas dos pensamentos. E como é que isso ocorre? Nós já falamos em algum momento aqui, falando sobre oração, sobre isso, mas vamos repetir a explicação. No Livro dos Médiuns, na questão 282, existe a letra A, que é um subitem dessa questão, e é perguntado aos espíritos: será o fluido universal o veículo do pensamento como o ar é o do som? E os espíritos respondem: sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço limitado, enquanto que o pensamento alcança o infinito. O que eles querem dizer? Para que nós ouçamos, falemos e os outros nos escutem, além de termos, de ter o aparelho auditivo e alguns requisitos, do próprio cérebro, nós precisamos que o ar que nos envolve leve essas ondas sonoras até a outro lugar. Só que essas ondas sonoras têm um espaço de alcance, nós falamos aqui, e nossa voz vai ser projetada a uma certa distância. Quanto ao pensamento, a coisa é diferente. O pensamento, ele não é levado pelo ar. O veículo que conduz o pensamento é o fluido cósmico universal, que é aquele fluido que envolve todo o universo. Tudo no universo que é material foi formado a partir do fluido cósmico universal. Então, nós estamos imersos nele. E é ele que vai transportar o pensamento. Só que, diferentemente do som, o pensamento ele alcança distâncias inimagináveis. Isso é o poder, inclusive, da prece. Quando nós pensamos com muita fé, com bom sentido, pensando coisas importantes, boas para os outros, a nossa prece, o nosso pensamento alcança distâncias que nós não podemos imaginar, porque não existe limite para isso, E no livro, tem um livro bastante interessante, que depois vocês deveriam, é muito bom, que nos esclarece bastante quanto a isso, que é o livro Ação e Reação. Vai falar bastante sobre transmissão do pensamento, responsabilidade nossa em relação ao pensamento. E aí, nesse livro, o assistente Silas dá explicação, ele começa comparando a transmissão do pensamento à transmissão do rádio, da televisão, que o som e a imagem caminham a velocidade de 300 mil quilômetros por hora, que é a velocidade da luz, e chegam, por minuto, aliás, 300 mil quilômetros por segundo, e chegam muito rapidamente a outra pessoa. E o que acontece com o pensamento? Ele tem uma velocidade superior a esses 300 mil quilômetros por segundo. Então, ele vai numa velocidade muito grande. E aí, o mais importante que Silas fala é o seguinte: nós
nós pensamos e esse pensamento ele é levado, só que ele retorna inevitavelmente para nós. Então, tudo que nós pensamos de bom ou de ruim retorna a nós. E aí, como é que ele retorna? Ele vai esclarecer. Como o pensamento é energia, ele vai ser atraído por aqueles que pensam igual a nós, tanto encarnados quanto desencarnados. E esse pensamento circula numa velocidade incrível e retorna a nós, ele diz, revigorados, fortalecidos. Então, se nós temos pensamentos de melancolia, tristeza, desesperança, né? Esses pensamentos vão e retornam a nós com muita força. E isso não vai nos fazer bem, vai nos trazer desequilíbrios. Ele fala que esse pensamento volta porque eles são alimentados pelo combustível de nosso desejo e nossa atenção. Nós estamos voltados a esse tipo, a esse teor de pensamento. E se nós queremos receber emissões de bons pensamentos que nos equilibre, nos auxilie, nós precisamos pensar bem, aprender a pensar melhor, né? Isso é muito importante. E aí ele fala no texto, né, que energias atraem energias de mesma natureza, então é isso que acontece, e eles voltam, retornam para nós muito fortalecidos. E nós nos alimentamos dos pensamentos. Nosso corpo físico se alimenta de substâncias, né, animais ou vegetais, enfim, mas o nosso espírito se alimenta dos pensamentos que retornam a nós. E o Silas continua explicando que após o desencarne, porque nós somos o que somos aqui e lá, só que aqui nós, quando estamos com um pensamento de tristeza, melancolia, de revolta, que é muito ruim, de ódio, né? Esses sentimentos, esses pensamentos, quando nós estamos aqui, nós não somos carregados para esses lugares, nós até podemos sentir os seus efeitos. Mas quando nós temos a supressão do corpo somático, que ele fala no fenômeno vulgar da morte, o Silas fala, nós vamos nos movimentar num veículo mais plástico e influenciável, que é o perispírito. Então, podemos permanecer durante um longo tempo em locais que tenham criações, que o pensamento cria, nós vamos falar a respeito disso. O pensamento cria, é uma força criadora poderosa, então nós podemos ficar durante um longo período em locais voltados a essas criações menos felizes. Por quê? Porque estaremos num veículo mais plástico, que é o perispírito. Pensamento, então, no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala que o pensamento é uma força eletromagnética. Então, reparem o poder, o potencial que ele tem, que ainda é desconhecido para nós aqui no plano material, plano físico, né? Plano físico. O pensamento, então, é qualquer criação do espírito. Tudo que existe, nós já falamos, começou primeiro no pensamento. Sueli Caldas Schubert fala no livro também Os Poderes da Mente, diz, tudo que existe, o que vemos, percebemos, aquilo que nós falamos, sentimos e até o que não vemos nem percebemos, existiu primeiro no pensamento. Mesmo que nós não cometamos o ato, quando nós temos um pensamento de ódio, de revolta, às vezes querendo mal a alguém, a cena se cria mentalmente. Nós criamos isso através do nosso pensamento, embora nós não cometamos o ato, às vezes até por não ter oportunidade, mas aquilo já está criado, né? Aquela energia já foi emitida. E aí, como nós vivemos num mundo onde tem muitas pessoas pensando, encarnadas e desencarnadas, a população encarnada na Terra nesse ano de 2020 é de aproximadamente 7 bilhões 780 milhões de pessoas. É muita gente, fora as pessoas, né, os espíritos desencarnados, cuja população é muito maior que encarnada. Então, nós vivemos nesse gigantesco oceano de pensamentos e vibrações. E podemos ser influenciados para coisas boas ou para pensamentos que vão nos desequilibrar. Isso cabe a nós optarmos, né, através do tipo de pensamento que nós vamos agasalhar em nós
nós vamos ter com constância em nós. O que eu quero dizer com constância? Nós ainda oscilamos, somos seres ainda imperfeitos, em aprendizado, então em alguns momentos nossos pensamentos podem cair para pensamentos de tristeza, de melancolia, de desesperança. Nesse momento, principalmente ano passado, né, quando não havia nem a possibilidade da vacina contra o Covid, as pessoas se desesperaram muito e isso foi muito forte em termos da psicosfera, que é a atmosfera formada pelos pensamentos daqueles que vivem aqui, encarnados e desencarnados, estava bastante pesada. Então, cabe a nós, principalmente quando nós temos algum pensamento assim mais para baixo, que nos coloque mal, nós lutarmos para buscar outro tipo de pensar, não é agasalharmos em nós, quer dizer, não é mantermos esse pensamento durante muito tempo em nós. É claro que em algum momento ele surge, mas podemos afastá-lo, principalmente através da prece, que é algo que nos eleva e que nos liga a pensamentos mais elevados, mais enobrecidos. No livro Emmanuel, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele fala sobre essa psicosfera. Emmanuel fala: o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental, quer dizer, se alimentando em grande proporção, não é pouco não, é em grande proporção. Toda criatura absorve a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Então, todos nós absorvemos. E também emitimos essas vibrações, né? Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, constante, de modo imperceptível, nem percebemos. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Então, nós recebemos esse pensamento. Se ele não tem essa guarida em nós, se nós não pensamos igual, ele não vai ficar em nós. Mas se nós alimentamos, nós vamos fortalecer e vai determinar a nossa individualidade, né? O teor do pensamento que nos envolve. Jesus, falando a respeito do pensamento, quando nós falamos que às vezes nós pensamos e não partimos para o ato, ele em si, mas quando o pensamento é de vingança, de ódio, de raiva naquele momento que nós temos, às vezes, num instante, aquilo se executa fluidicamente, né? O pensamento cria a cena, e depois nós vamos falar adiante, mas Jesus já disse isso há mais de 2000 anos, e tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, cujo título é Bem-aventurados que têm puro coração, Jesus disse: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo cometeu adultério com ela. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. O que Jesus quis dizer? Você não cometeu o ato, mas quando aquele desejo, aquele pensamento é tão vigoroso em você, ele existiu. Então é um sinal ainda de imperfeição nossa. É claro que isso ainda ocorre, mas quando o espírito é enobrecido, quanto mais ele avança, mais ele tenta afastar esse tipo de pensamento. E esse é o nosso exercício diário, esse é o orar e vigiar. Não é controlar tudo, porque nós ficaríamos doentes tentando controlar tudo que pensamos, mas não alimentarmos em nós pensamentos assim. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos de diversas formas, principalmente com a oração, né? Mas nós fazemos isso quando nós nos voltamos a sentimentos nobrificantes, né? Quando nós nos voltamos a trabalhos enobrecidos, nos voltamos, por exemplo, à caridade, a distribuir amor para o próximo. E isso foi, inclusive, essa semana, escutando a palestra do doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um médico e espiritualista, né? E aí ele trabalha a medicina junto à espiritualidade. Ele faz um trabalho muito bom em termos de trabalho com os pacientes mesmo e também de divulgação. E ele estava falando em termos até de ansiedade, né, que as pessoas têm muita ansiedade no mundo atual, mais do que nunca, que leva a doenças até mais sérias depois, como a depressão. Ele falou que a ansiedade, se você canaliza para boas coisas, para o que você veio fazer na encarnação, que é praticar o bem, você desvia teu pensamento
desses desequilíbrios, né? E ele fala que quando nós fazemos também, nós nos deixamos levar por pensamentos assim atormentados, desequilibrados, nós demonstramos falta de fé, inclusive. Por isso, nós devemos estar atentos. Qual o objetivo maior de estarmos aqui? Nós falamos muito isso, nós não viemos aqui a passeio. Não quer dizer que nós não possamos viver a vida com alegria, né? Mas devemos saber que nosso objetivo maior é a prática do bem. E quando nós fazemos isso, é como uma vacina, é um remédio para ocuparmos a nossa mente com ideais mais nobres, né? E tem um ditado antigo, né, que nós costumamos citar, é que diz o seguinte: mente vazia, oficina do diabo, entre aspas. Quer dizer, quando nós estamos com a mente vazia ou com a mente muito ocupada com nós mesmos, só com os nossos problemas, muitas das vezes nós podemos ter esses pensamentos desequilibrantes. Quando nós nos voltamos para ideais mais nobres, isso nos auxilia bastante. E voltando a falar do que Jesus já falou, né, que a cena, nós já falamos também, que quando você pensa, por exemplo, no adultério, você já está criando uma imagem daquilo fluidicamente. E existem pesquisas a respeito disso, vários pesquisadores no século XIX e no século XX que já estudaram o pensamento, como Ernesto Bozan, Anne Besant, e eles viram que, através de aparelhos especiais, né, eles podem fotografar as formas de pensamento. Então, fotografam formas de amor e elas criam formas, e essas formas de pensamento têm cores, inclusive. Então, há uma criação energética criada pelo pensamento. No livro A Gênese, Allan Kardec já fala isso, que quando nós pensamos, criamos imagens fluídicas e essas imagens se fotografam no perispírito como chapas fotográficas mesmo. E isso é que nos distingue, né? Nos identifica a nossa condição evolutiva onde estivermos. No livro Ação e Reação, eles citam um exemplo de, por exemplo, um homicida que praticou um ato há muitos anos e que ele tinha aquela imagem fluídica dentro dele. Ele fala no livro Ação e Reação, achamos-nos diante de um homicida presa a constrangedores quadros mentais que encerravam em punitivas recordações. Então, essas recordações, principalmente quando nós desencarnamos, pode vir a nos afligir, né? Tem um depoimento de Chico Xavier, de 1948, que ele escreveu uma carta ao Zeus Van Tuyl, que era o antigo, na época era o presidente da FEB, dizendo que quando ele foi dar passe num paciente, né, ele viu a cena de um crime cometido. Então, aquelas imagens fluídicas do pensamento e até das ações que cometemos ficam registradas em nós. E o mais importante do nosso estudo é que nós ainda temos a predominância de pensamentos negativos em nossa mente. Nós ainda não conseguimos avançar e temos esse pensamento mais equilibrado, né? Que é fruto mesmo da nossa melhoria moral. Quanto mais melhorarmos moralmente, mais teremos pensamentos elevados, equilibrados. Então, isso é verdade. Quando nós ouvimos, por exemplo, um exemplo disso, quando nós recebemos uma ligação fora do horário habitual, normalmente nós não pensamos, pode ser uma notícia boa para nós. Mas normalmente pensamos o quê? Vem alguma coisa ruim. Então, os negativos predominam sobre os positivos. E pensamentos do tipo, eu não consigo, não quero, não posso, não sei, não aguento, não sou capaz, não tenho forças, não suporto. Se nós já partimos desse tipo de pensamento, é muito difícil nós conseguirmos algo, né? Ou então pensamentos, eu sabia que não ia dar certo, tudo de ruim me acontece, tenho medo de não conseguir, ninguém me quer, ninguém presta. São pensamentos que ficam muito fortes em nós, né? É uma lista muito grande e esses pensamentos não nos auxiliam em nada em nossa melhoria, né? Em nosso caminhar. Agora, o que ocorre? Pensamentos positivos anulam de teor negativo. Então, se predomina em nós os negativos, precisamos estimular os positivos. E aí entra aquilo que nós já falamos, mentalizar ideais superiores e preservar e conquistar preenche a mente, ocupa a mente. E isso faz parte da chamada disciplina mental.
Se nós buscamos melhorar, temos que nos disciplinar, estarmos constantemente atentos no tipo de pensamento que nós estamos tendo durante os nossos dias. Se são pensamentos que nos ajudam ou nos põem para baixo, né? E aí buscarmos recursos como a oração, leituras boas, como nós já falamos em alguns momentos, conversas boas, vermos coisas e lermos coisas boas, isso tudo nos auxilia nessa disciplina mental. Nós precisamos criar o hábito de pensar bem. E para criar hábitos, nós temos que nos esforçar, ter vontade de criar esses bons hábitos. E isso vai nos trazer bem-estar à nossa saúde. Quando nós falamos aqui na casa sobre as doenças, nós já falamos a respeito disso. Então, no livro Dias Gloriosos, Joana de Ângeles nos coloca: a vida mental responde pelas atitudes comportamentais, expressando-se em forma de saúde ou doença, conforme o teor vibratório de que se revista. Que tipo de pensamento nós vibramos, está em nós. A ação imunológica do organismo desaparece sob a contínua descarga das forças perniciosas, abrindo espaço para as calamidades físicas e psicológicas. Esses pensamentos destroem mesmo essa ação nossa imunológica. E aí ela fala de doenças até sérias, cânceres que podem surgir, alergias, infecções na esfera física e neuroses, esquizofrenias e psicoses na faixa psíquica, que ela diz que tem as suas gêneses, quer dizer, suas origens no comportamento mental e nos efeitos morais, porque o que nós agimos, a nossa conduta é reflexo de que nós pensamos. Então, isso é importante que seja alterado, é a nossa busca de melhoria, né? De transformarmos esse homem velho que ainda habita em nós, muito imperfeito, num homem novo que vai pensar melhor e vai agir consequentemente melhor. Ela continua: a ansiedade e o medo desestruturam o edifício celular, dando margem a distonias complexas. E ela fala, a vingança, que é um sentimento, um pensamento que a pessoa às vezes tem dentro de si durante anos, corrói os sentimentos, comparando a ácido destruidor que abre brechas para a amargura, o suicídio e a alucinação. Isso está em Dias Gloriosos, psicografia do nosso querido Divaldo. E no livro Desperte e Seja Feliz, Joana também fala sobre isso no capítulo Médico Interior. Ela diz que nós temos um médico dentro de nós. Esse médico interior pode e deve ser orientado, olha, pelo pensamento seguro, pelas disposições do ânimo equilibrado. Tenhamos bom ânimo, não deixemos que a melancolia, a desesperança, a tristeza tome conta de nós. Pela esperança de vitória, né? Acreditar que tudo está sob controle, que um futuro melhor teremos, pela irrestrita fé em Deus e na oração, que estimulam todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhe diz respeito. E no livro Médico Jesus, como nós falamos que nós nos alimentamos desses pensamentos, do teor dos nossos pensamentos, imagine se nós praticamos atos bons e temos pensamentos bons, nós estaremos ligados àqueles que pensam como nós e até melhor que nós, né? E nos alimentaremos desses bons pensamentos, isso vai nos trazer bem. E aí ele fala no livro Médico Jesus, você não é apenas o que come, é também o que pensa. Já citamos isso em outro estudo. Ó. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis, como aperto no peito, né? Nó na garganta, tensão muscular e dor de cabeça. São pensamentos que não nos ajudam. Inclusive, nós estaremos nos protegendo e da influência que vai nos fazer mal, inclusive influências obsessivas, que partem muito desses desequilíbrios que nós temos em forma do pensar e do agir, que podem aproveitar essas brechas para nos influenciarem negativamente. E tem um outro lado da moeda. Se nós queremos o bem dos outros, pensamos bem, nós estaremos auxiliando ao nosso próximo, estaremos contribuindo enormemente para que o ambiente espiritual, a psicosfera do nosso planeta melhore, e cada um de nós tem que fazer a sua parte.
justamente trabalhando essa disciplina mental. E a prece vai nos ajudar bastante, tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, eles dizem da ação da prece. Por quê? Que a prece tem uma corrente muito boa, e é dito o seguinte: a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Quanto mais fé em Deus, fé na espiritualidade, em Jesus, quanta força tem essa oração. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Então nós recebemos as inspirações e a força para a nossa caminhada, é através da prece. E para concluir, vamos citar 2 trechinhos pequenininhos de 2 livros diferentes. O primeiro é do Desperte e Seja Feliz, da Joana de Ângeles, que fala: quem sintoniza com a mente divina sempre exterioriza paz, irradiando em comum a alegria de viver. O que ela diz? Quanto mais elevado nós estivermos no nosso pensamento e nas nossas condutas, mais ligados à mente divina, a Deus estaremos, E teremos paz e equilíbrio e alegria de viver. Jesus, quando aqui esteve, nós observamos, ele vivia em comunhão constante com Deus. Claro que nós ainda não temos esse aperfeiçoamento, mas Jesus nos ensina o caminho, e é esse. E agora, fechando com um livro que não é espírita, é do médico Siegel, eu acho que é assim que se pronuncia, e ele trabalha com pacientes de câncer terminal. E o livro dele é Há um arco-íris atrás de cada nuvem escura. Olha o que ele fala. Não é um livro espírita. A mente é capaz de tudo. Podemos aprender a controlar a mente e optar por sermos felizes por dentro, com o coração sorridente, a despeito daquilo que se passa conosco por fora. Então, independente de qualquer situação, aquilo que nós pensamos, aquilo que está dentro de nós, vai nos fortalecer, apesar de tudo que possa ocorrer fora de nós. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos. Refletindo sobre o valor da experiência terrena para o progresso pessoal e, por conseguinte, o progresso da humanidade, e sobre a premente necessidade de compreendermos o valor do tempo e o valor do momento presente, viemos lhes falar. Muitas vezes vivemos mentalmente no passado, que não pode ser corrigido, ou no futuro, que precisa ser construído, desvalorizando o momento presente, que é onde nos encontramos e onde podemos modificar nosso roteiro para encontrar um futuro diferente e possivelmente melhor, se para isso nos aplicarmos. Se na família parente com quem tens relacionamento desafiador, a oportunidade para vencer o desafeto que talvez tenha sido construído em encarnações passadas, é hoje. O momento de tentar enxergar as qualidades deste parente que lhe desafia é hoje. Seremos claros neste momento. Você não sabe quanto tempo o Pai lhe reservou. Não desperdice a única realidade que tem agora em mãos, a oportunidade da vida, a oportunidade do tempo presente. No amanhã, pode a vida mudar de tal maneira que as oportunidades de convivência que você tem hoje não poderão mais ser repetidas. E muito tempo talvez passe na ampulheta das vidas para que nova oportunidade de convivência se apresente. Solicitamos então este cuidado. Observem o momento presente, os desafios apresentados e valorem o quanto podem realizar. E aproveitem o tempo, enquanto há tempo. Porque tempo como este que vivem agora, arranjado com perfeição de acordo com as suas maiores necessidades, é presente do Pai que nós temos por dever aproveitar. Um amigo deste lar de amor.